e experimentar um lugar que é desconhecido para mim também. Isso é sempre aprendizado. E isso cria potência de afeto. Isso cria lugares... É como se fosse uma relação micropolítica, assim, de criar possibilidades absurdas que não existem. Então é uma forma de criação política, criativa mesmo, essa relação de, não sei, de umas fissuras que a gente abre nessas relações de poder que atravessam o meu corpo. Eu incorporo algumas violências e eu proponho algumas outras também. Isso nunca é neutro, nunca é gratuito. A cabeça pra botar chapéu, a cara pra que é? É pra servir de identidade sua. Postura, situações, onde você mora, onde você vive, o ar que você respira, os lugares pelo qual você transita, é corpo, tudo corpo. Raça, não precisa nem falar, o povo fala assim, não, porque a população negra no Brasil, o problema é racial, não é étnico. Como é que separa as coisas assim, né? A minha imagem é a chave de pertencimento. Ela me agrega uma memória que é violentada e por muitos pontos eu não acesso. E por outro, ela me faz acessar um monte de outros ícones e que constituem a minha identidade. Então, como é que não é étnico? Como é que você faz essa separação? São muito precárias. Passei de um extremo onde eu morria de vergonha no meu corpo, morria, tipo, ninguém nem olhava, mas eu tinha vergonha de andar sem casaco, por exemplo, não sou uma pulso magro. Aí, né, não, queria ser gatinho. Aí peguei uma blusa da minha irmã mais velha de costa nua e fui, né. Aí o menino da minha rua falou, que horror, seus costas parecem um carvão. Nunca mais, adolescência inteira de camiseta. O que me faz hoje estar na filosofia e trabalhando com mulheres na antiguidade é um pouco essa coisa de querer saber o que acontecia lá nas arqueias, né? Lá nas origens, o que acontecia ali, o que aconteceu, por que a gente não consegue pensar de uma outra forma que não esteja ligado com essas formas de organização patriarcal, né? No sentido de governo, de Estado. É um aliciamento, né? É um aliciamento. O que faz o regramento cis, hétero, humano, humanoide, obcecado com a espécie e ao mesmo tempo regrando ela, colocando ela em famílias? O que ele faz? Alista todas essas moleculinhas de desejo, todas elas, e fala assim, ou vocês trabalham para mim, ou vocês vão ser mandadas para terapia. Eu acho que tem uma forma que é muito empoderadora mesmo, assim, que é a organização com outras mulheres, né? E isso é porque a gente tem uma imagem toda do nosso corpo, que a gente é muito frágil o tempo todo, né? Isso tem a ver com isso, tipo, é sempre uma intromissão, a gente anda na rua eternamente escutando, que, enfim, com os homens se sentindo sempre muito à vontade de se intrometer no nosso espaço, se falar sobre a nossa roupa, se falar se a gente tá feia, tá bonita, se tá gostosa, se não tá, e a gente fica eternamente submetida a essa opinião masculina, né? E às vezes é muito ruim, né? Quando você se liga que isso acontece, você se sentir sozinha, assim. Então acho que a organização e compartilhar essas experiências com outras mulheres é um empoderamento do próprio corpo, sabe? Viu tanto que a força da coletivização, a militância feminista me fez nascer de novo no mundo, assim. Me fez ressignificar todo o meu corpo. Quando várias mulheres e pertencentes a vários estratos sociais diferentes, né? Desde donas de casa, estudantes, mulheres negras, sabe? As mulheres que não estão com o corpo num padrão de beleza hegemônico, branco, sabe? Que exige que os corpos sejam magros. Então, e elas se expõem, elas tiram a roupa e elas dão visibilidade à revolta por via do corpo. Esse roçado, é desse roçado que vai saindo espuma, entendeu? Agora, o que acontece? É esse esbarrão, né? Calango esbarra no camundongo, o camundongo esbarra no jaguar. Essa é a Pachamama. É a deusa da esbarrada. Você roça depois de esbarrar. Aí você dizia, precisa fazer uma aliança com o tomate.
precisa fazer uma aliança com a uva, precisa fazer uma aliança com a banana. São essas alianças. Inclusive, historicamente, todo o movimento de emancipação de mulheres partiu de mulheres, né? Da reivindicação, da organização e da questão de pensar o corpo a partir da experiência de vida. Recuperar o próprio corpo. Na verdade, elas têm o corpo roubado pelo Estado. Assim como nesses casos de estupro, elas têm um corpo roubado também, sabe? Por essa construção machista, por essa construção de violência. É uma questão de recuperação de corpos mesmo. É como se a gente estivesse com o corpo sequestrado, em ameaça o tempo todo. Eu acho que a censura, ela parte da lógica de controle. E o aborto, ele é esse questionamento de autonomia dos corpos das mulheres. Elas querem reivindicar sobre o direito de ter ou não ter filhos a partir do próprio corpo. Então, o Estado e as instituições jurídicas, então é sempre parte de um plano moral e sempre dessa relação de poder que dão aos homens, né? É sempre o corpo do homem que está em privilégio nessa construção binária, heteronormativa, e o da mulher está sempre vulnerável e ela acaba sendo responsabilizada pela violência do outro. As mulheres, né, porque são várias, se dispõem a vivenciar seu corpo da maneira que querem. Essas represálias vêm de todos os lugares, né, na verdade, assim, tipo, vem desde uma agressão sexual que é justificada por supostamente um comportamento feminino, né, e que, como a Camila falou, é completamente absurdo você responsabilizar a vítima de uma agressão pela agressão que ela sofreu e não o agressor. Sim, a gente passou por coisas absurdas, realmente dava vontade de fazer muita coisa, assim. Mas a gente tinha uma conversa coletiva, assim, que era, não, aqui não é o espaço, ou não, esse não é o tipo de abordagem que a gente está querendo. Mas, tipo, você sente que passa essa mensagem? E que não é só uma mensagem que fica na cabeça, assim, é uma mensagem que a gente carrega no nosso corpo mesmo. É uma mensagem que é, tipo, de se sentir mais forte na rua, assim. Sério, é não deixar as agressões passarem, independente se elas eram feitas de mulheres para mulheres ou de homens para mulheres, porque, na verdade, a gente está falando de construir uma outra cultura de lidar com o corpo. Eu quero uma rage nesse passado.